Queridos irmãos e irmãs, bom dia com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que privilégio o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos mais uma vez na presença dEle, para o adorarmos na beleza da sua santidade, desfrutarmos da comunhão com Ele, uns com os outros, e também aprendermos da sua santa e maravilhosa palavra. Quero convidar a igreja para juntos abrirmos a nossa Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Efésios, capítulo 6, versos 1 ao 4. Você que está em casa, você pode também pegar a sua Bíblia e acompanhar a meditação da palavra do Senhor neste momento. Aproveitando que nós teremos batismo hoje pela manhã, nosso irmão Nelson estará apresentando o seu filho ao batismo. Eu achei por bem estar falando sobre esse texto da palavra do Senhor, e se Deus nos abrir a porta à palavra, creio que é extremamente oportuno para todos nós, para mim, para você, para aqueles que nos acompanham na internet. Diz assim, Efésios capítulo 6, versos 1 ao 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Dá para a gente ler junto esse texto? Vamos ler todos juntos, bem bonito, para a gente ir internalizando esse texto da palavra do Senhor. Amém? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus e pedir a Ele a direção e a iluminação do seu Santo Espírito, em nome de Jesus. Pai querido, que privilégio o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos reunidos na Tua casa, para Te adorar na beleza da Tua santidade, desfrutar da comunhão contigo, com os nossos irmãos, as nossas irmãs, mas também aprendermos do Senhor, aprendermos da Tua palavra, os ensinos para a nossa vida. E eu quero Te pedir, meu Pai, que o Teu Espírito Santo, que inspirou esse texto, agora nos abra a porta à palavra, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos dê discernimento espiritual, iluminação, intrepidez do Teu Espírito, sabedoria, para falarmos aquilo que vem de Ti para a Tua igreja. Fala o meu coração ao coração do Teu povo, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta, para que a gente possa considerar o texto sagrado e extrair dele as lições para a nossa vida. O tema que o Senhor coloca no meu coração, à luz desta perícope, é a pedagogia da Bíblia para filhos e pais. A pedagogia da Bíblia para filhos e pais. E eu gostaria de trazer à memória da nossa igreja e de você que nos acompanha na internet, um fato sinistro, diríamos nefasto até, que aconteceu em 2012. Em 2011, dezembro de 2011,
nós tivemos o privilégio de receber aqui na nossa igreja, no Congresso Proclamai, que acontece todos os anos, nós tivemos o privilégio de receber na nossa igreja como pregador naquele ano, o bispo anglicano Dom Robson Cavalcante, um homem de Deus extremamente preparado, um homem que foi um dos luminares da nossa nação no que diz respeito à teologia, à vida cristã. Muito embora não concordássemos com tudo que ele dizia, eu não concordo com tudo que outros falam, às vezes nem comigo mesmo, mas era um homem de Deus. E o bispo Robson esteve aqui ministrando sobre a reforma protestante. Foram momentos assim maravilhosos. Eu ainda tenho as pregações em MP3, foram gravadas na época, e de vez em quando eu me pego escutando essas pregações. Mas, um mês depois, já em 2012, 2 meses, em fevereiro, se eu não estou enganado, nós fomos surpreendidos com a notícia de que o bispo Robson e a sua esposa haviam sido assassinados. E assassinados pelo próprio filho. O filho que ele tanto amava, que ele dedicou sua vida, era um filho de criação, não era um filho legítimo, era um filho de criação, que ele investiu na vida dele, e que por estar dando trabalho, ele mandou esse filho para os Estados Unidos, para ser cuidado lá. Para sua surpresa, ele não sabia que isso foi pior, porque esse filho chegou nos Estados Unidos, se envolveu com pessoas de má índole, com gangues e uma série de coisas, e aí quando o bispo Robson mandou esse filho voltar para o Brasil, esse filho veio, ele estava extremamente feliz com a volta do filho, achando que o filho estava recuperado, estava com uma vida diferente. Naquela noite ele pregou na igreja sobre a alegria do pai com a volta do filho, sobre a parábola do filho pródigo, e ao chegar em casa, seu filho que estava se drogando, queria sair para comprar mais drogas, e o pai não deixou, fechou a porta, fechou o portão, e aquele filho, naquele ataque de fúria, assassinou a facadas o pai e a mãe. Não assassinou a irmã porque ela ficou trancada no banheiro e ele não conseguiu derrubar a porta. Nós ficamos estarrecidos com uma situação como essa. Mas o que está acontecendo no mundo é algo que deve realmente nos deixar estarrecidos. Há poucos dias eu vi um vídeo de uma mãe que foi espancada pelo filho, que teve todos os móveis e utensílios da casa quebrado por uma criança. Sabe por quê? Porque a criança queria jogar videogame no celular e a mãe tomou o celular. E a criança partiu para cima da mãe, espancou a sua mãe e quebrou todas as coisas de dentro de casa. Tem alguma coisa errada com a nossa educação, tem alguma coisa errada com a criação dos filhos no contexto da pós-modernidade. Eu sei que você já viu, por exemplo, em lojas, no shopping, crianças fazendo birra e a mãe desesperada. Falta autoridade dos pais. As crianças estão determinando até o cardápio no restaurante. Ela senta na mesa e os pais perguntam: o que é que nós vamos comer? Pergunta para a criança. E a criança é que determina o que os pais vão comer. Reverendo Augusto Nicodemos, em uma das suas exposições nesse texto que eu estive considerando, ele cita um fato trágico, que ao pegar um voo em São Paulo, o voo teve que atrasar quase 1 hora, porque uma criança fez birra dentro do avião, não queria ir viajar, a mãe não conseguia controlar a criança, e foi um caos dentro daquele avião,
a ponto de atrasar o voo mais de 40 minutos. E ele disse: se fosse na minha época, os meus pais, aquele voo tinha saído logo. Se fosse comigo também. Mas aquela mãe não conseguia ter autoridade sobre o filho. O que está acontecendo? Dr. Martyn Lloyd-Jones, e eu recomendo o livro do Dr. Martyn Lloyd-Jones, que é a exposição desse texto. Eu vou pregar um sermão nesse texto. Dr. Martyn Lloyd-Jones, na sua série de Efésios, ele pregou 5 sermões, só nesses 4 versículos. 5 sermões, reduzindo. E Dr. Martyn Lloyd-Jones, no livro que é lançado pela editora PES, que é um recorte das exposições de Efésios, tem a coleção de Efésios, que são 8 volumes, que ele passou 8 anos pregando em Efésios. Mas tem um livrinho, não sei se Giovana tem aqui na livraria, que é um recorte só dos sermões sobre o capítulo 6, versos 1 ao 4. E o nome do livro é Criando Filhos, o Modo de Deus. Vale a pena você ler esses sermões do Dr. Martyn Lloyd-Jones, a exposição bíblica. E Dr. Martyn Lloyd-Jones entende que o problema com a criação dos filhos tem 2 lados nessa moeda. Ele está falando no contexto inglês, na década de 60, mas que com certeza tem repercussões para nós também. Lá no contexto dele, ele diz que essa falta de autoridade, de pulso, de disciplina dos pais em relação aos filhos, tem a ver com uma reação ao sistema vitoriano, lá na Inglaterra, de criação dos filhos. Onde os pais, a sua grande maioria religiosos, naquele contexto vitoriano, eram verdadeiros déspotas em relação aos filhos, tiranos. Tinha um lado bom na educação, mas tinha um lado ruim, uma educação tirânica. E aí, a reação a esse tipo de educação extremamente forte é ir para o outro lado, para o outro extremo. A sociedade moderna e pós-moderna fazendo frente a essa educação de um puritanismo exacerbado, mal interpretado, mal vivido. A sociedade vai para o outro extremo, a ponto de dizer que os pais não podem mais disciplinar os seus filhos, exercer autoridade sobre os seus filhos. Pelo contrário, você deve deixar a criança decidir, a criança tomar as suas decisões ao seu bel prazer. E pasmem, isso é tão sério que no nosso país existem políticos defendendo que se a criança quiser fazer mudança de sexo, ela pode. E os pais não têm nada a ver com isso. Então, Martyn Lloyd-Jones diz que o problema são esses extremos. São esses extremos. De um lado, uma educação repressora, autoritária. De um outro lado, uma educação liberal, relativista, que a gente precisa ter muito cuidado. Mas a pergunta é, de onde é que vem essa desobediência? Será que é só uma reação ao modelo vitoriano? Será que é algo pura e simplesmente que deve ser discutido pelos pedagogos, pelos psiquiatras infantis, os psicólogos? Será que é algo que diz respeito aos mestres aí, que educam famílias? Ou será que a Bíblia tem algo a nos dizer? Quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos que a desobediência dos filhos e esse caos que nós estamos vendo na vida dos nossos filhos e na educação pós-moderna, ela é fruto de uma vida distante de Deus, de uma sociedade caída em pecado.
Quando Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, sobre a degradação da raça humana, quando ele começa dizendo no verso 18 que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, e ele vai começando a mostrar a queda livre da sociedade. Ele diz que uma das coisas é que os filhos são desobedientes aos pais. Olha aqui o que diz Romanos, capítulo 8. Vamos lá para Romanos, para não ficar só nas minhas palavras. Romanos, capítulo 1, verso 18. Você vai ver aqui o retrato da sociedade. Olha o que diz a palavra do Senhor. Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensatos. Inculcando por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou, tais homens, à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Quando você vê uma criança no shopping fazendo birra, envergonhando seu pai e sua mãe, saiba que isso é fruto do pecado, da depravação total da raça humana. Mas Paulo também vai dizer em 2 Timóteo capítulo 3, que isso é fruto dos últimos dias. E ele diz lá que nos últimos dias os homens serão também desse jeito aqui. E ele vai dar uma lista semelhante a essa: avarentos, presunçosos. E ele diz: desobedientes aos pais. Ou seja, o problema não é só uma questão de educação. O problema diz respeito à espiritualidade, à piedade, à vida com Deus. Quando o homem não tem vida com Deus, uma das características dele, quando ele vive alienado de Deus, quando ele é um ímpio, é desobediência aos pais. É desprezo pelos pais. E meus irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério porque a gente precisa se voltar para a Escritura e dizer: Senhor, me ajuda a saber educar os meus filhos, a criar os meus filhos de fato na disciplina
e na admoestação do Senhor, neste mundo pervertido, perverso, mau, caído, que tem como marca, dentre tantas coisas, a desobediência aos pais. Pois bem, eu vou falar sobre criação de filhos, não à luz da psicologia, até porque é também um dos problemas da nossa era. Eu não sou contra a psicologia, eu não sou contra você ir ao psicólogo, mas você precisa ter muito cuidado quando você vai ao psicólogo. O psiquiatra também, mas o psiquiatra ele lida mais com a questão do corpo, do cérebro, com remédios. Mas principalmente o psicólogo, que é algo subjetivo, a gente precisa ter cuidado, porque se o psicólogo não for cristão, ele pode dar um rumo para a sua vida errada. Até porque na psicologia não existe pecado. O psicólogo nunca vai dizer para você que o que o seu filho está fazendo é fruto do pecado. É rebeldia contra Deus e contra você. O que o psicólogo faz, dependendo da linha que ele segue, é lidar com a culpa. E você precisa ter cuidado. Então é triste quando pais cristãos estão educando seus filhos à luz pura e simplesmente dos pedagogos, dos psicólogos mundanos, ímpios. E estão seguindo o conselho de ímpios, de gente ímpia, de gente que não teme a Deus, de gente que não conhece a Deus, e que a gente deve filtrar, analisar tudo aquilo que eles estão transmitindo à luz da palavra de Deus. O que é a nossa única regra de fé e prática? São os manuais de psicologia, de psiquiatria, são os livros escritos por cientistas familiares aí? Não, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Então eu julgo todas as coisas pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Não estou dizendo que você não leia livros de pessoas que não são crentes. Leia, eu tenho centenas, eu leio de tudo, mas eu tenho um filtro, eu tenho um óculos, eu tenho um limite que eu coloco quando é um ímpio falando, inclusive quando é cristão também, porque não é o fato de ser cristão que eu vou engolir tudo que ele diz, não. Não é o fato de estar usando a Bíblia, citando a Bíblia, que eu vou abraçar, não. Nós estamos vendo hoje, por exemplo, um ressurgimento da teologia puritana. E graças a Deus por isso. Louvado seja Deus. Martyn Lloyd-Jones foi um dos grandes responsáveis pelo resgate da teologia puritana, da piedade puritana. Mas o que nós estamos vendo no nosso país já é um exagero. Inclusive de pais que eu já acompanhei, que estão achando que está educando os filhos no caminho do Senhor, porque vive com uma varinha o tempo todo, ensinando o menino o catecismo, para decorar o catecismo, e os pais estão orgulhosos porque o filho repete o catecismo, decorou o catecismo da pergunta 1 até o final, e o menino fez isso debaixo de pancada, e o menino vem para a igreja forçado, e o pai está orgulhoso, meu filho é puritano. Quando esse menino completar a idade dele, nunca mais ele vai querer pisar numa igreja. Porque não é só uma questão intelectual, nós vamos ver aqui. Você tem que educar seu filho com amor. Você tem que ensinar seu filho a amar a Deus, não uma cultura do século XVIII ou XIX, não um sistema teológico. Você tem que ensinar seu filho a amar a Deus, ao Senhor. Por que os nossos filhos não estão ficando na igreja também? Será que nós não estamos começando a voltar à era vitoriana, do despotismo, da tirania dos pais? É algo para se pensar. Vamos para o texto e pedir ao Senhor que nos ajude, nos ilumine,
e fala o nosso coração. Eu faço só uma ressalva. Nenhum de nós aqui somos exemplo nessa área. Nem eu, nem você. Todos nós falhamos nessa área. E todos nós precisamos aprender algo. E graças a Deus, porque todos nós estamos submissos à palavra de Deus. Eu não estou dizendo aqui para você, e estou pregando para você porque eu sou o expert, ou fui exemplo, ou sou exemplo. Não. Nós estamos caminhando juntos para esse ideal divino, para esse modelo divino. Então, eu cometi erros na educação do meu filho, e você também comete. O que resta é nos voltarmos para a palavra do Senhor. Tem um livrinho muito antigo, que eu li há muitos anos atrás, que dizia assim: criar filhos não é brincadeira. Tem muito pedagogo aí, inclusive solteiro, escrevendo livro, teóricos de criação de filhos, escrevendo livro, dando palestra, fazendo vídeo no YouTube, que quando nascer os bruguelos dele, aí ele vai ver que tudo que ele diz não tem nada a ver. Cuidado, cuidado. O apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Efésios, e você sabe que a carta aos Efésios é a rainha dos escritos de Paulo. É o evangelho na sua expressão mais sublime, mais bela. Eu amo a carta aos Efésios. Talvez seja o livro da Bíblia que eu mais estudo, que eu mais leio, que eu mais me debruço e que eu tenho vontade de um dia expor aqui na igreja em detalhes. Já comecei umas 3 vezes e sempre acontece um problema. A última vez foi no domingo que eu comecei a exposição de Efésios, no outro domingo teve que fechar as igrejas com a pandemia. Mas espero que um dia a gente possa ler e estudar a carta aos Efésios. Essa carta, como eu disse, ela pertence àquele grupo de escritos paulinos chamado de cartas da prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Paulo escreveu quando estava preso. E em Colossenses, Paulo fala de Cristo como cabeça da igreja. Em Efésios, ele fala da igreja como corpo de Cristo. Efésios e Colossenses se completam. Inclusive, esse texto que nós lemos aqui, ele é repetido em Colossenses com alguns detalhes que nós vamos ver. E quando a gente olha as cartas de Paulo, Paulo tem um método. Primeiro a doutrina, depois a prática. Primeiro a teoria, depois a aplicação. Então, Efésios tem 6 capítulos. Em 3 capítulos, Paulo expõe a doutrina. Ele fala sobre a igreja, o plano de Deus, esse plano bendito de salvação que começou lá na eternidade e que formou a igreja, o povo do Senhor. A igreja que é composta de judeus e gentios em Cristo Jesus. E ele vem expondo a doutrina no capítulo 1, 2 e 3. Quando chega a partir do 4, ele vai para a prática. E tem uma palavrinha que resume esses capítulos finais de Efésios. Andar. Andar. E Paulo está falando, se você olha aqui, a partir do capítulo 4, versículo 25, Paulo exorta a igreja à santidade, a uma vida de sabedoria e de santidade. E ele começa a fazer uns contrastes, dizendo assim: vocês devem abandonar isso e se apegar a isso. Ou seja, a nova vida em Cristo acontece da seguinte forma: se você furtava, não furte mais, antes trabalhe. Não basta você largar o pecado, você tem que abraçar a virtude. E ele vem com esses paralelos do que nós devemos deixar de ser e do que nós devemos ser e abraçar. E quando chega aqui no capítulo 5, versículo 18, Paulo diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. É o último par desse paralelo que Paulo faz daquilo que nós precisamos abandonar, que ele começa lá no capítulo 4 e chega aqui no verso 18. Não se embriaguem com vinho, no qual há dissolução,
mas encham-se do Espírito Santo. Como é que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Paulo está falando que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo e não cheios de vinho, e nós precisamos buscar essa plenitude, esse enchimento do Espírito, quando nós falamos com a palavra de Deus, os salmos, quando nós entoamos louvores a Deus com hinos, com cânticos espirituais, quando nós damos graças a Deus em tudo. Mas aí tem outro princípio, que é o verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aí, do verso 22 do capítulo 5 até o capítulo 6, versículo 9, Paulo simplesmente ele vai exemplificar este princípio que ele deu no verso 21. Ele disse no verso 21 que você deve buscar a plenitude do Espírito, sujeitando-se uns aos outros. Aí ele vai dizer: as mulheres ao seu marido, os filhos aos pais, os empregados aos seus patrões. Só que ele começa falando daqueles que estão debaixo de autoridade, de liderança, mas aqueles que são os líderes não ficam de fora. Porque se por um lado as mulheres devem ser submissas ao seu marido, os maridos devem amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ou seja, o marido é submisso a Cristo, ele tem que imitar Cristo e amar a esposa como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Os filhos devem se submeter aos seus pais, honrar os seus pais, mas em contrapartida os pais devem agir de tal forma que não provoque seus filhos a ira. Os empregados devem se submeter aos seus patrões, mas os patrões não podem agir com esses empregados de forma errada, porque eles também têm um Senhor no céu. E eles precisam olhar para os seus empregados da forma correta e bíblica. Então, quando eu vou pregar esse texto, eu gosto de pregar a perícope toda. Capítulo 5, verso 18, até o capítulo 6, versículo 9, porque é a unidade de pensamento. É a vida cheia do Espírito. É o Espírito dominando as relações familiares, as relações entre maridos e esposas, filhos e pais, e as relações sociais, patrões e empregados. Mas os demais exemplos vai ficar para outro dia e vamos focar aqui apenas na relação de filhos e pais. Olha como é que o texto começa e vamos pedir ao Senhor que nos traga iluminação e discernimento. Paulo começa dizendo assim: filhos. Então lembra? Nos 3 exemplos que ele dá, ele começa com aqueles que estão debaixo da autoridade, com os que devem se submeter em primeiro lugar. Todos nós devemos sujeitar-se uns aos outros. Mas aí ele começa pelo exemplo daqueles que estão no primeiro nível de submissão. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Filhos, obedecei a vossos pais. Obedecer aqui é dar ouvidos, é prestar atenção, é estar debaixo de ordem, é ser submisso, é você reconhecer a autoridade do seu pai. E o texto aqui, quando ele diz pais, no versículo 1, é pai e mãe. Pai e mãe. E é importante você lembrar disso, porque daqui a pouco tem uma aplicação interessante. Então ele diz: filhos, obedeçam aos seus pais
ao seu pai, à sua mãe. Esteja debaixo da ordem do seu pai e da sua mãe. Há uma questão aqui que é interessante, porque se você olha, lembra do verso 21? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aí ele diz, as mulheres, sede submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Ou seja, ele pega o verbo lá do verso 21 e coloca aqui para as mulheres, que inclusive na língua original não está no verso 22, só está no verso 21. O sujeitar-se. Mas por que eles jogaram para o verso 22? Porque houve uma divisão aqui, os tradutores colocaram a divisão, então tiveram que puxar o verbo de lá para cá. Sujeitem-se. Quando ele fala dos filhos, é a mesma coisa. Obedecer aqui é sujeitar-se, que é muito mais do que obedecer. É estar debaixo de autoridade. Debaixo da autoridade. É dar ouvidos, é prestar atenção, é submeter-se de fato ao seu pai, é estar debaixo da autoridade do seu pai e da sua mãe. Então essa história pós-moderna de que os valores estão sendo invertidos, onde os filhos estão ditando a regra, é completamente errada. Enquanto tiver debaixo do seu teto, ele tem que se submeter a você e a sua esposa. E há uma discussão aqui entre os estudiosos, porque a palavra filho aqui, ela tanto pode ser usada para filho pequeno, como já adulto. Vai depender do contexto. Por exemplo, no contexto do Império Romano, eu vou falar mais um pouco sobre isso à frente, e no Império Grego, e algumas culturas, até hoje, culturas orientais, o filho nunca deixa de estar sob a autoridade dos pais, mesmo que ele case, mesmo que ele esteja numa idade adulta. No Brasil, quando ele completa 18 anos ou 22 anos, não sei como é que está a lei, mas ele sai de debaixo da autoridade dos pais, ele responde por si. Mas o ponto de Paulo aqui é filhos, da criança àquele que é adulto, se estiver morando com os pais e se depende dos pais, obedeçam. Quem dita a regra é você. E na hora que o camarada não quiser se submeter, diga, então vá viver sua vida. Então vá construir sua casa. Quando você tiver sua casa, sua família, o seu lar, aí você dita a regra. Aqui a regra é minha. É minha. Filhos, obedecei. Não tem negociação, não tem outra coisa. Obedecei, sujeitem-se. Ah, mas meu pai não é crente. A sujeição aqui é no Senhor. Você é submisso ao seu pai e à sua mãe, mesmo que eles não sejam crentes, que é algo polêmico. Mas se seu pai e sua mãe está exigindo algo de você que não é pecado, que não contraria a palavra de Deus, você tem que se submeter. Deixa eu dar um exemplo para você que eu achei interessante em uma das pesquisas que eu fiz. Vamos dizer que seu pai não é crente. E ele está exigindo algo de você que não contraria a Bíblia e que é senso comum e você precisa se submeter. Você deve submeter. Por exemplo, tem um colega pastor que ele chegou para o pai e disse: pai, eu vou largar o serviço militar e eu vou para o seminário que eu quero ser um pastor. O pai dele disse: meu filho, eu não quero que você seja pastor. Eu não quero que você vá para o seminário. Aquele filho com sabedoria disse: meu pai, o meu chamado é irresistível, mas eu não vou enquanto não tiver a sua bênção. Eu vou orar pelo Senhor. E quando o Senhor me abençoar, eu irei. E ele esperou a hora certa de ir.
Eu li outra história que eu achei interessante, se eu não estou enganado, foi no sermão de Lloyd Jones, onde ele diz que um pai chegou para o filho e queria proibir o filho de ir à igreja, ao culto no domingo. E o filho disse: está certo, meu pai. Mas todo domingo ele trocava de roupa na hora do culto, chegava na porta do quarto do pai e dizia: meu pai, eu posso ir à igreja? Não. Está certo, meu pai. Ia para o quarto orar pelo pai. Até um dia que o pai foi vencido pelo cansaço e disse: meu filho, você pode ir. Agora vamos dizer que esse pai diga assim: você não pode ser crente, você não pode adorar a Deus, você não pode servir a Deus, você não pode orar, você não pode ler a Bíblia, você não pode viver uma vida santa. Você está desobrigado de submeter-se a essa ordem, porque você, em primeiro lugar, está submisso a Deus. A Deus. Qualquer autoridade sobre nós que exija algo de nós que contraria a palavra de Deus, nós não estamos sujeitos mais a ela. A esposa é sujeita ao marido, mas se o marido quiser exigir da esposa algo que contraria a palavra de Deus, ela tem que cair fora. Então Paulo diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. No Senhor. No Senhor aqui pode ser de acordo com a vontade do Senhor, aquilo que está de acordo com a palavra do Senhor, com o Evangelho, ou também pode ser porque você é crente, porque você é um servo do Senhor. Então, como você é crente, é cristão, você obedece seu pai e sua mãe, porque você é crente, é no Senhor, você vai obedecer. As duas coisas estão incluídas. Porque eu sou um verdadeiro cristão, eu não vou dar um péssimo testemunho para o meu pai e a minha mãe, sendo uma coisa na igreja e um rebelde em casa. Porque eu sou crente no Senhor, eu vou obedecer meu pai e minha mãe. Eu vou ser o melhor filho, a melhor filha para o meu pai e a minha mãe, mesmo que eles não sejam crentes. Eu vou ganhá-los pelo exemplo de submissão, porque eu sou do Senhor. E também pode ser, como eu disse, de que o pai só pode exigir algo que esteja de acordo com a vontade do Senhor. Se não está de acordo com a vontade do Senhor, aí você está desobrigado. Mas Paulo dá 3 razões por que nós devemos obedecer os nossos pais. E eu estou seguindo aqui a maioria dos comentaristas desse texto: Martyn Lloyd-Jones, John Stott, o pastor Hernandes, o próprio Augustus e tantos comentaristas desse texto. Quando a gente olha para o texto está dividido naturalmente. Paulo dá 3 razões por que os filhos devem obedecer aos pais, se submeter aos pais. Primeiro, porque é justo. Olha como é que diz o texto: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. A palavra justo aí quer dizer é correto, é senso comum, é natural. Por que o filho tem que obedecer o pai e a mãe? Porque é o correto a fazer, é o natural a fazer, é justo. Eles foram os instrumentos de Deus para lhe trazer a vida. Eles cuidaram de você, eles investiram em você. Noites de sono, madrugadas insones, dinheiro. Filho custa caro. Então o pai e a mãe investiu tempo, investiu recursos, suor e lágrimas para cuidar de você. Então nada mais justo, natural, do que o filho reconhecer que é justo, é correto, é natural obedecer ao pai e à mãe que cumpriram o seu papel de criá-lo. Não existe nada mais antinatural do que a desobediência aos pais. E isso é tão natural, meus irmãos, que toda cultura, pode avaliar qualquer cultura humana, até mesmo no reino animal, existe o princípio de submissão aos pais. Você já viu aqueles videozinhos dos animais
às vezes o leãozinho lá, a leoa dando uma tapa nele, corrigindo ele, ou uma gatinha corrigindo o gato. Submissão. Submissão. Então é algo natural, é lei natural, é senso comum. É algo que você deve parar e pensar, refletir, dizer assim: se tem uma coisa que eu tenho que fazer na minha vida, é realmente obedecer meus pais, porque isso é justo, é o correto a fazer. Se eu não fizer isso, eu não estou sendo correto, eu não estou sendo humano. Mas não é isso que o mundo está passando. Não é isso que a sociedade está passando. E aí, meus irmãos, a família é a primeira agência socializadora. Antigamente, na época do pastor Enoque, que quando o pastor Enoque foi para o seminário, ele e o padre Cícero, então, o padre Cícero no seminário católico e ele no seminário protestante, nessa época, né, lá, muito tempo atrás, dizia-se assim: a família é a célula máter da sociedade. Sabe por que o mundo está um caos? Porque se perdeu isso aqui. É algo natural, é o correto a fazer, é o justo a fazer, mas por causa da queda, por causa do pecado, por causa da impiedade que Paulo está falando em Romanos 1, 18 a 32 e 2 Timóteo 3, os filhos não veem mais como algo correto obedecer, se submeter aos seus pais. Sabe qual é o resultado disso? Se os filhos não se submetem aos pais, eles também não vão se submeter ao professor na sala de aula, eles não vão se submeter à autoridade na empresa, eles não vão se submeter às autoridades constituídas, à polícia. Por quê? Porque tudo começou em casa. O filho que aprende submissão em casa, ele vai ser um bom aluno, um bom funcionário, um bom membro de igreja, ele vai ser um bom cidadão, porque ele aprendeu o que é estar debaixo de ordem, de submissão. Agora, ele é rebelde. Tudo que quer, o pai e a mãe têm que dar. Aí ele cresce achando que o mundo é assim. Só que o mundo é diferente. Muitos estão perdendo a vida porque não aprenderam o princípio da submissão em casa. Se eu não me submeto aos meus pais, eu não vou me submeter mais a ninguém e nem tampouco a Deus. Então, a primeira razão de Paulo é justo, é correto, é natural, é o certo a fazer. Mesmo que seus pais não sejam crentes, é o certo a fazer. Não venha com essa desculpa: mas meu pai e minha mãe não é crente. Sua mãe pode ser uma prostituta, é sua mãe, respeite, honre. Seu pai pode ser um bêbado, mas respeite, é seu pai. É seu pai. Se ele estiver exigindo algo de você que não contraria a palavra de Deus, obedeça, porque isso é justo. Segunda coisa que Paulo coloca: além de ser justo, correto, natural, senso comum, Paulo coloca que é bíblico, está na lei. Olha como Paulo vem numa sequência interessante, numa lógica. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. É justo e é bíblico, está na lei. É algo que faz parte do senso comum, da lei geral de Deus, da revelação geral de Deus na própria natureza, mas é algo que por causa do pecado Deus também colocou nas tábuas dos 10 mandamentos, para ficar gravado em pedras eternamente, que os filhos têm que honrar os seus pais. Então ele diz: olha,
é bíblico, está em Êxodo capítulo 20, e Paulo junta aqui Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio. Paulo diz, olha, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Por que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe? Porque Deus mandou na sua palavra, é mandamento, não é opção, é mandamento. E é um mandamento que tem promessa. Algumas coisas chamam a nossa atenção aqui. Primeiro, o que é honrar? É claro que honrar é diferente de obedecer. Porque senão não precisava Paulo falar. Você pode obedecer sem honrar. Obediência é um aspecto. Por isso que a ideia aqui, a melhor tradução seria sujeitar-se, que a obediência está dentro desse pacote. Mas quando a gente olha aqui, obedecer, e se ficar só na obediência, pode ser uma obediência mecânica, exterior, farisaica. Achei interessante uma ilustração que o reverendo Augusto usou, ele dizendo assim que um pai disciplinou o filho, e disse, filho, você errou, fique ali em pé, e só saia quando eu mandar. Aí o filho foi, com a cara emburrada, e disse assim, por fora eu estou em pé, mas por dentro eu estou sentado. Pode saber que por fora eu estou em pé, mas por dentro estou sentado. Ou seja, obediência sem honra. Você pode obedecer por força, por outros motivos, mas não honrar seu pai e sua mãe. Mas o que é honrar pai e mãe? Meus irmãos, nós poderíamos falar tantas coisas. Mas que bom que a palavra de Deus, ela dá a direção. Mateus capítulo 15, Jesus vai censurar os escribas e fariseus que estavam fazendo uma malandragem terrível na religião judaica do seu tempo. A lei de Deus diz, honra teu pai e a tua mãe. E o que era honrar pai e mãe de acordo com a lei? É você respeitar, você se submeter, mas também você cuidar do seu pai e da sua mãe. Você investir na vida do seu pai e da sua mãe. E investir financeiramente. Sabe por quê, meu irmão? Como eu disse, você nasceu, seus pais, a vida deles mudou por completo. Sua mãe, noites e mais noites de sono, seu pai teve que trabalhar dobrado para sustentar agora você. Então é fralda, é remédio, é leite, é tudo. Aí vem escola, vem tudo. Mas vai chegar um momento que você cresceu, você se formou, você tem um bom emprego, você está bem financeiramente. E agora, quem está precisando de ajuda são seus pais. E o que é honrar pai e mãe? É agora você retribuir de coração o que seu pai e sua mãe fez por você a vida toda. Honrar pai e mãe não é só dizer bença pai, bença mãe, baixar a cabeça. Não! Honrar pai e mãe é respeitar, é amar e é cuidar do pai e da mãe. E aí está na lei. Por que está na lei? Em Mateus capítulo 15, diz que Jesus disse assim para eles, olha, vocês são hipócritas, escribas e fariseus, porque a lei diz, honra teu pai e tua mãe, e vocês estão dizendo para as pessoas que qualquer que tiver oferta ao Senhor, que é o Corbã, ele está desobrigado de honrar seu pai e sua mãe. Qual é o contexto lá do capítulo 15? É que os filhos tinham um dinheiro para dar para os pais. Mas se ele dissesse, é Corbã, é oferta ao Senhor, então ele dava essa oferta para o templo
e aí os malandros lá do templo iam ficar com a oferta, e eles estavam desobrigados de dar aquela oferta para o pai e a mãe. Aí Jesus disse: invalidastes a palavra de Deus pela vossa tradição. Porque a lei diz: honra teu pai e tua mãe. E vocês estão dizendo: qualquer que disser é oferta ao Senhor, é corbã, não precisa fazer isso. O que está por trás aqui? Honrar pai e mãe é botar também a mão no bolso. E aqui deixa eu fazer uma observação bem clara. Certa vez eu conversei com uma pessoa da minha família. Vivia na igreja, dando dízimo, dando oferta, fazendo campanha disso, fogueira daquilo. Você já imagina qual é a igreja? Para ser rico. E ele já era bem de vida. E a mãe dele morava numa casa com a luz cortada, precisando de reforma, vivendo uma vida ruim. E eu tive que chegar para ele e dizer assim: que cristianismo é esse seu? Que você está dando dinheiro na igreja, que você está fazendo campanhas, mas você não ajuda a sua mãe. Você não investe na sua mãe, no seu pai. Cuidado, meu querido irmão. Cuidado da religião não estar petrificando você. Cuidado. Quando foi a última vez que você foi na casa de seus pais e viu uma necessidade deles e você resolveu investir? E você resolveu investir? O filho que honra pai e mãe é aquele que olha para o pai e a mãe e vê a necessidade. E se Deus lhe deu condições, ele investe na vida dos seus pais. Se for preciso comprar uma casa melhor para os pais, ele compra. Se for preciso mobiliar a casa, ele mobília. Se for preciso investir num plano de saúde para os pais, ele investe. Ele investe financeiramente, sem miséria, porque ele está honrando. Não é palavra, é ação. Não é dizer: eu honro meu pai, meu pai. Aí no dia do velório é um chororô da bexiga, remorso. Olha, irmãos, eu sou pastor Enoque aqui, Romeu. Pode ter certeza, se tem um culto que o pastor peca, muitas vezes é o culto, é o velório, a cerimônia fúnebre. Porque você não sabe, se você diz que o cara foi para o céu, é duvidoso. Se disser que vai para o inferno, a família bate em você. E uma coisa que chama a nossa atenção é o chororô. E às vezes o chororô, Júlio, não é dor, é remorso. É remorso. Porque quando o pai e a mãe estavam no hospital, não tinha coragem de ir passar uma noite lá. Porque nunca fez uma visita o pai e a mãe. Porque jogou o pai e a mãe muitas vezes no abrigo. Porque agiu de forma desonesta com os pais. Aí o pai morre, a mãe morre. Aí chora e diz: eu podia ter feito diferente. Então, meu querido irmão, eu queria dar uma dica para você que eu ouvi há muitos anos atrás de um pastor. Dá uma olhadinha na casa de seus pais e vê o que eles estão precisando lá. E se você tem condições, dá uma bênção para eles. Ajuda. Faz uma obra na vida deles. Se eles não têm onde morar ainda, e você já tem, e você tem condições, compra uma casa para eles. Dê qualidade de vida para aqueles que lhe deu a vida. Que lhe deu a vida. Honre. Mas o dinheiro que eu tenho é para fazer investimento lá fora. Miserável. Deus lhe deu dinheiro primeiro para você cuidar da sua família, a começar dos seus progenitores. Honra teu pai e tua mãe. Aí ele diz que é o primeiro mandamento com promessa. E aqui tem uma polêmica terrível. Porque não é o primeiro mandamento com promessa no Decálogo. O primeiro mandamento com promessa está lá na questão da adoração a Deus. E aí, se você não for idólatra, Deus vai abençoar suas gerações. Então os teólogos dizem: Paulo errou? Não, Paulo não errou.
Se ele está dizendo que é o primeiro mandamento com promessa, é o primeiro mandamento com promessa. A discussão fica, primeiro, seria um mandamento específico. Ou seja, o primeiro mandamento com promessa que aparece no Decálogo é um mandamento geral. E esse aqui é um mandamento específico para a criança, para os filhos. É um mandamento específico. Então, é o primeiro mandamento para os filhos. Ou seja, qual é o primeiro mandamento que você vai ensinar aos seus filhos? Obediência aos pais. Por quê? Porque aprendendo a obediência aos pais, ele vai obedecer à professora, vai obedecer ao pastor, vai obedecer aos líderes da sociedade e vai obedecer a Deus. Então, o primeiro mandamento para a criança. Outros dizem que é o primeiro mandamento da segunda tábua. Por quê? A primeira, os mandamentos em relação a Deus. E na segunda tábua, dependendo da divisão dos 10 mandamentos, que trata dos mandamentos em relação ao próximo, o primeiro que aparece é: honra teu pai e a tua mãe. Pode ser. Mas o fato é que Paulo está dizendo que ele tem uma promessa. E qual é a promessa? Olha como é que diz o texto. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Paulo aqui junta Deuteronômio 6 e Deuteronômio 20, ou Deuteronômio 12. Por quê? Ele pega a tábua dos 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, e pega a repetição da lei em Deuteronômio, que fala da promessa. E lá a promessa é a terra de Israel. Está dizendo, olha, vocês entraram na terra. Se vocês querem ter uma vida longa nessa terra, uma vida próspera, abençoada nessa terra, vocês têm que honrar seus pais. É o princípio básico, é o primeiro mandamento. É a regra número 1. Vocês vão ser abençoados aqui quando vocês honrarem seus pais e suas mães. Aí Paulo pega o texto lá que dizia respeito ao povo de Israel, ao contexto da terra, que as bênçãos eram as bênçãos terrenas, e ele aplica para a bênção espiritual. Então ele diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. É claro que ele agora, na nova aliança, as bênçãos são espirituais. Não necessariamente é a terra, aqui. Capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Então, se as bênçãos da antiga aliança eram materiais, as bênçãos da nova aliança são espirituais. Por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque talvez você diga assim: ah, pastor, mas eu conheci um filho, alguém que honrava seus pais, que amava os pais e morreu cedo. Ele não foi abençoado? Foi. Inclusive, ele foi abençoado com a vida longa, a vida eterna, diante do Senhor. Agora, o outro sentido desse texto aqui, que alguns teólogos dão, que é interessante, é que quando Paulo está falando aqui de viver uma vida longa, abençoada, tem a ver com o filho que é bom para o pai e a mãe. É alguém que vai ficar por muitos e muitos anos na memória da sociedade. O filho que honra seu pai e sua mãe, ele deixa um legado. Ele não vai ser esquecido facilmente. Ele tem vida longa. E tem também vida próspera. Irmãos, todo filho que honra seu pai e sua mãe, que obedece seu pai e sua mãe, e faz isso de coração e com sinceridade, Deus abençoa a vida dele. Eu tenho visto isso aqui na nossa igreja. Filhos que abençoam os pais, que obedecem os pais, que vivem uma vida realmente para a glória de Deus nesse quesito. Deus abençoa materialmente, emocionalmente, espiritualmente, e esse filho vai viver eternamente na presença do Senhor, mas também vai viver na memória. Mesmo quando ele partir daqui, ele vai viver na memória. Aquele camarada ali
era um bom filho, honrava seus pais, vivia realmente uma vida digna, abençoou os pais. Ele partiu cedo, mas olha, deixou os pais numa casa, deixou os pais com qualidade de vida. Os pais dele não tinham nada. Deus abençoou ele e ele, através da bênção de Deus na sua vida, abençoou os pais. Vai ficar para a memória. Então eu pergunto para você, meu querido irmão, minha querida irmã, você tem abençoado seus pais? Você tem sido canal de bênção para a vida dos seus pais? Você tem honrado os seus pais? Você tem investido nos seus pais? Em nome de Jesus. Para terminar, aí Paulo vai para o outro lado da moeda. Ele falou dos filhos. E agora ele vai se dirigir aos pais, naquela dinâmica. Primeiro os filhos, depois os pais. Primeiro a esposa, depois o marido. Primeiro os empregados, depois os patrões. Então ele diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Primeira observação que eu queria fazer aqui para você é que a palavra pai aqui, pais, não é a mesma do versículo 1. No versículo 1 ele diz assim: filhos, obedecei a vossos pais. No texto grego é uma palavra para falar dos genitores, pai e mãe. Quando ele chega no verso 4, ele muda a palavra na língua grega, que infelizmente em português não tem como fazer essa mudança. Pais é pais, você pode falar de dois pais, homens, ou você pode falar de pais no sentido de pai e mãe. Na língua portuguesa é assim. Diga assim: aqui tem os pais, eu posso estar falando de 2, 3 homens, ou os pais de fulano de tal, do homem e da mulher. Em inglês há uma diferença, e em outras línguas há diferença, no grego também. Então uma coisa era pai e mãe, que ele fala no verso 1, outra coisa é pai no sentido de homem, masculino. Então no verso 4, aperta o cinto aí, meu irmão, ainda bem que está no final da mensagem, né? Paulo está se dirigindo aos homens. Homens. E vós, homens. Vós, pais. Então, minha irmã, passa um cotonete aí na orelha do seu marido, para ele ouvir o que eu vou dizer. E fica quietinha, não belisque ele não, pelo amor de Deus. Não faça nenhum tipo de reação, fique quieta. Senão você estraga o negócio. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? A responsabilidade primeira da educação dos filhos é sua, meu irmão, é minha. Se o filho é rebelde, a culpa é sua, não é da sua esposa. Se o filho está desviado, a culpa é sua, não é da sua esposa. Não culpe sua esposa. É porque você não cumpriu o seu papel como homem, como líder da casa, como sacerdote da casa. O que está acontecendo hoje, irmãos? Os filhos são jogados na mão das mães. E o pior é quando é jogado na mão da empregada, da televisão, da creche. Não tem referência masculina, não tem referência de autoridade, não tem nenhuma referência, porque os pais não estão cumprindo o seu papel, os homens. Irmãos, por que as crianças estão afeminadas? Na sua grande maioria. Porque em casa só lida com mulher, na escola só lida com mulher, na igreja as professoras são tudo mulher. Qual é a referência para essa criança? Se o pai em casa não está cumprindo o seu papel, se na igreja não tem homem no departamento infantil, se na escola falta professor, qual a referência masculina de autoridade? E aí depois, meu filho está com um jeito assim. É claro, você é ausente, meu irmão. Ele é criado com a empregada, com a mãe, com a tia. Falta uma figura masculina. Falta o homem, falta o macho. Para que ele visualize. Aí
Aí ele diz: vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Aqui dá outro sermão, mas eu vou resumir e eu termino em 5 minutos. Qual a ordem para os pais? A ordem negativa: não provoque seu filho a ira. E deixa eu fazer uma observação para você. Meu querido, talvez você olhe para esse texto aqui, até eu estava lendo um comentarista dizendo: esse texto aqui não é para os dias de hoje, isso é retrógrado, não sei o quê. Comentarista liberal. O cara que diz isso é porque ele não conhece o contexto do Império Romano. Porque Paulo está sendo aqui revolucionário no quesito de educação de filhos. Porque no contexto romano, que era um regime do chamado pater potestas, o poder absoluto do pai sobre o filho, no Império Romano, o pai, ele tinha poder absoluto sobre o filho. Quando uma criança nascia, era trazida à presença do pai, colocava-se a criança no chão, o pai olhava, se ele pegasse a criança e levantasse, ele estava aceitando a criança. Se ele não pegasse a criança, aquela criança era jogada, era morta. Se fosse uma menina, era levada para haréns ou para outros locais para se tornar prostituta, ou até morta. A criança não tinha valor nessa época, no Império Romano. No regime do pater potesta, o pai tinha poder de casar o filho, descasar, o pai tinha poder de matar o filho em qualquer idade, e não dava nada para ele, porque era o regime absoluto do pai. No contexto grego, do mesmo jeito. E no contexto grego ainda é pior, porque quando uma criança nascia com defeito, os pais matavam. Existem tribos que, se nascesse gêmeos, matava um. O filho não tinha nenhum tipo de autoridade, de benefício. Aí Paulo começa invertendo a coisa, dizendo assim: pais, não provoque seus filhos a ira. Eu não estou falando de despotismo, eu não estou falando de autoritarismo, eu estou falando, ele vai falar de criação, e a criação começa com o pai não provocando o filho a ira. O que provoca um filho a ira? São tantas coisas, mas algumas coisas a gente pode só citar. Hipocrisia, o pai que exige uma coisa do filho, mas vive outra. Predileção, pai e mãe que escolhe filhos para amar, ama mais um do que outro. Exigir do filho algo hoje e amanhã mudou. Disciplinar com raiva. Exigências, autoritarismo, provoca ira no filho. Então cuidado, meu irmão, para você não estar provocando seus filhos a ira, com a vida hipócrita, com exigências exacerbadas, com um cristianismo austero. Cuidado para não provocar seu filho a ira. Aí ele diz: antes, o que você deve fazer? Criai-os em 3 coisas: na disciplina e na demonstração do Senhor. Olha que coisa interessante. Criai-os. No interior, diz assim: eu criei 10 meninos. E quando diz que criou 10 meninos, criar aqui é no sentido de educar, de alimentar, de cuidar. É tudo. Ou seja, quando um pai do interior diz assim, do sertão: eu criei 10 filhos, na cabeça dele é da mais tenra idade até o menino se formar. E é interessante que é isso que Paulo está dizendo aqui. A palavra criai-vos aqui é a mesma palavra que aparece no verso 29 do capítulo 5, que diz alimentar. Diz assim: ninguém jamais desprezou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida. A palavra que é traduzida por alimentar e cuidar aí é criar. Então, quando Paulo diz aqui criai-os, é alimentai-os, educar, é cuidar em todos os aspectos da criança. O que Paulo está dizendo aqui? Meu querido, quem tem que criar seu filho é você, que alimentar, que educar, que instruir, que repreender, é você. Não é a televisão, não é a escola,
não é a igreja. Não transfira. Não transfira. Dr. Martin Lloyd Jones, na exposição do texto, e também John Stott, ele fala que o maior erro da Europa, que destruiu a Europa, inclusive também os Estados Unidos, nessa questão de relação de pais e filhos, sabe o que foi? Os internatos, escola de tempo integral. Dr. Martin Lloyd Jones chega a dizer que é coisa do diabo. Sabe por quê? Porque tira a criança do ambiente dos pais, da casa, e gera já para um relacionamento totalmente fora, e essa criança não vai ter vínculo mais com os pais. Por que na Europa, nos Estados Unidos, os filhos abandonam os pais? Porque lá, quando o cara completa 18 anos, ele vai para a faculdade e ele fica lá, e os pais, cuidado, crie seu filho, eduque seu filho. Aí ele diz 3 coisas: disciplina e a demonstração do Senhor. Disciplina. A palavra disciplina aqui é paideia, que implica, sabe o que é paideia, de onde vem pedagogia? Implica instrução, treinamento e castigo. Disciplina. Instrução, treinamento e castigo. O pai é aquele que instrui, que disciplina, que forma. É você, meu irmão. É claro, com a ajuda da sua esposa, porque se a sua esposa não deixar, não vai acontecer. E tenha sabedoria, minha irmã. Se o seu marido está disciplinando o filho, não mude a disciplina. Converse lá no quarto, mas não na frente da criança. Treinar, disciplinar, ensinar e castigar. A Bíblia diz que quem ama seu filho não retém a vara. Provérbios 13, 24. Quem ama seu filho cedo disciplina. Disciplinar aí é vara. Que traduzindo para a nossa realidade, as velhas havaianas, que educou toda uma geração e ninguém morreu, porque foi disciplinado com uma havaianazinha. Disciplina. Você instrui, você educa e você castiga, mas também recompensa. Você ensinou, você instruiu, se foi preciso, você castigou, você disciplinou, colocou de castigo, ou em alguns momentos uma boa lapadazinha, sem violência, sem matar, sem raiva, mas é bíblico, por mais que a psicologia moderna diga que não, é Bíblia, está lá em Provérbios, existe mais de 10 versículos falando. Chega um momento que o pai tem que disciplinar, porque a única maneira de aprender é com dor, muitas vezes. E recompense seus filhos, recompense quando eles acertarem. Admoestação. Sabe o que é admoestação? Fala. Existe o treinamento, a educação, o castigo, a recompensa, e aqui é fala, admoestação. E veja que é admoestação no Senhor, o Evangelho, que é a terceira coisa que Paulo colocou aqui de educar os filhos. Por que os filhos têm que amar os pais e respeitar os pais? Porque é justo, porque é bíblico, porque está de acordo com o Evangelho. E como é que os pais devem educar os filhos? No Senhor. Admoestar no Senhor, de acordo com o Senhor. Você vai disciplinar seu filho, meu querido? Mostra para ele que você está disciplinando ele porque o ama, porque Deus exige, porque é bíblico, porque Deus quer. Eu termino apenas indicando um filme para você. Existe um filme antigo chamado A Jornada. E esse filme, ele trata sobre princípios. Princípios. É uma máquina do tempo que pega um camarada lá do século XVIII, XIX, um cristão, e joga ele para os nossos dias. E ele fica horrorizado com a educação, com a igreja, com a vida que o povo está vivendo. Sabe por quê? Porque você está chegando para alguém, ensinando princípios, sem dizer para aquela pessoa que ela não deve fazer aquilo por causa do Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, eduque seus filhos no Senhor. Ore com seus filhos, leia a Bíblia com seus filhos, ensine os princípios, o catecismo da igreja, com amor, com carinho. Eduque seus filhos. Sabe por quê? Eu concluo aqui. Se você não abraçar seu filho e educar seu filho, e criar na disciplina,
na admoestação do Senhor, pode ter certeza que o traficante, a prostituta, que o mundo vai fazer. Por que os pais estão perdendo os filhos quando vai para a faculdade? Porque faltou a base. A base. Que Deus guarde as nossas famílias. Que Deus proteja a nossa igreja. Que Deus abençoe a mim e você, em nome de Jesus. Vamos orar?